Nesta manhã de quinta-feira, como anunciado, nós estamos recebendo ao vivo nos estúdios da educadora a nutricionista Suzana Lago e também a fonoaudióloga Cíntia Keski para falar sobre o grupo Amigas do Peito, porque hoje será realizado então um encontro voltado às mulheres acometidas pelo câncer de mama e de colo de útero. E a gente vai falar então, a gente vai explicar um pouquinho melhor, a Suzana vai começar esse bate-papo para falar sobre, primeiramente, Suzana, qual a importância da alimentação na vida das mulheres que são acometidas pelo câncer. Obrigado pela sua participação mais uma vez e bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia a toda a comunidade taiuense. Bom dia especial às mulheres que estão nos ouvindo hoje, né? E eu vim aqui falar um pouquinho sobre o nosso encontro de hoje à noite, onde nós faremos uma roda de conversa, então, falando sobre o tema da alimentação saudável em relação ao câncer, que foi um dos assuntos que elas pediram, né, para que fosse trabalhado, buscando trazer para elas orientações de como ter uma alimentação saudável. De um modo geral, a prevenção ela baseia-se no controle dos fatores de risco, e dos estímulos aos fatores protetores, especialmente aqueles que são modificáveis. Então, os que são modificáveis uma alimentação mais saudável, a prática de atividade física, melhorando a qualidade de vida dessas mulheres, poderão prevenir o aparecimento de futuras doenças, ou até mesmo o retorno dessa patologia da doença nessas mulheres. Tá certo. Suzana, o que o tratamento ele atrapalha quando se fala em alimentação? As mulheres, qual que é a diferença? Não só as mulheres, né? Mas qual que é a diferença na questão do apetite, enfim, de uma pessoa que está fazendo tratamento de câncer? O que prejudica, entre aspas, o tratamento na alimentação? Então, no momento do tratamento, existem alguns sintomas que podem ocorrer, como enjoos, náuseas, constipação, geralmente acaba ocorrendo a diminuição da imunidade. Então a alimentação ela é fundamental para que se tenha uma melhor imunidade, para que ela consiga superar o tratamento. Mas neste grupo que a gente trabalha, nós não temos mulheres apenas que estão em tratamento, fazendo o tratamento quimioterápico. Então são mulheres que já passaram pelo tratamento. Então a gente vai estar dando dicas também para as mulheres terem uma alimentação mais saudável para prevenir futuros aparecimentos de outras doenças. Tá certo. A Suzana vai estar, então, estará palestrando hoje sobre a nutrição e câncer, hoje, então, para essas mulheres, todas convidadas, enfim. E a Cíntia também está aqui para falar sobre a programação. Cíntia, mais uma vez, uma satisfação conversar contigo. Enfim, na sua visão, primeiramente, qual que é a importância desse tipo de encontro para essas mulheres? E, enfim, qual será também a programação para a noite de hoje? Qual que é o cronograma? Obrigado, bom dia. Obrigado, Jefferson. Bom dia, ouvintes da Rádio Educadora. A importância de um encontro como esse se deve justamente ao encontro dessas mulheres, né? Elas se encontrarem, conversarem, ouvirem a mesma informação, compartilharem as suas experiências, que isso é muito importante, né? Cada uma traz a sua experiência, né? Então, isso é muito rico, esse momento, é muito importante. E também, de certa forma, também empoderá-las, né? Com essa informação, elas saberem o que podem fazer, o que está certo, o que não está certo, porque hoje em dia com internet, com mídia, é bombardeado de muita informação, mas nem sempre informação correta, né? Então hoje a Suzana vai estar trazendo as informações todas embasadas cientificamente, né? Então com propriedade. Então a importância desse encontro se deve a isso, a compartilhar a informação correta, experiências, estarem juntas, enfim. A gente não vai falar muito mais sobre esse assunto, porque senão a gente vai acabar palestrando tudo aqui hoje na nossa entrevista. Mas, Cíntia, a gente sempre fala na questão do empoderamento das mulheres, a gente fala tanto nessa questão de dar a elas mais espaço. Para você que trabalha no meio da saúde, não só na fonoaudiologia, mas para as mulheres com câncer, a batalha é um pouco mais difícil, né, Cíntia?
Eu acredito que sim, porque ainda mais hoje em dia a mulher ela é multifunções, né? Então a mulher ela é mãe, ela é esposa, ela é profissional, né? Ela também é filha, né? Então ela tem que dar conta de muitos lugares, de muitos setores, de muitas pessoas. Então quando uma mulher, principalmente uma mãe, né, é acometida por uma patologia como essa, como o câncer, acaba desestruturando, né, o lar, enfim, a função que ela desempenha, né, com o marido, com os filhos no trabalho, faltar ao trabalho para ter que fazer o tratamento, né, enfim, as reações que vai ter após uma quimioterapia, uma radioterapia, né, então afeta sim, né, a mulher realmente acaba sendo mais afetada, eu acredito que sim. Tá certo. Suzana, falando em específico do Grupo Amigas do Peito, a gente sabe que ele já realiza encontros, não é de hoje, e na sua opinião, quais mudanças o grupo trouxe aí para as nossas mulheres taiwanenses? Desde 2016, no mês de outubro, nós realizamos o Outubro Rosa. E neste ano a gente pensou em estar fazendo alguma coisa, olhando para essas mulheres que já estavam acometidas então com o câncer de mama e o câncer de colo uterino. E foi aí que a gente montou a Noite da Beleza, que teve uma grande repercussão, as mulheres gostaram muito, né? Muitas relataram que há muitos anos ou que nunca haviam passado por uma noite assim tão especial, né? Onde elas puderam fazer a maquiagem, pintar a unha, né? Lavar o cabelo. Então isso marcou bastante. E nesta noite elas solicitaram que esses encontros continuassem, para que elas se fortalecessem, para que quando alguém descobrisse, tivesse o diagnóstico, elas estivessem lá para também dar suporte para essa pessoa que estava recebendo o diagnóstico no momento, né? Então, aí elas sugeriram que a gente desse continuidade. Então, no ano passado a gente fez um encontro já com assistente social, falando dos direitos que a mulher acometida com câncer de mama e câncer de colo de útero tem. Já no início do ano a gente fez um outro encontro com a psicóloga, abordando a autoestima, como enfrentar a doença, porque sempre é um medo cada vez que você tem que ir lá fazer um exame para ver se está tudo bem. Então, como superar isso, dando dicas, e foi um encontro assim muito legal. E aí, nesse encontro, elas sugeriram que a gente desse um nome para esse grupo. E uma participante sugeriu que fosse Amigas do Peito. Então, foi aí que surgiu o nome Amigas do Peito. Tá certo. Queríamos aqui agradecer a Suzana e a Cíntia pela participação na nossa entrevista, mas eu gostaria que cada uma falasse um pouquinho ainda e reconvidasse a todas que nos ouvem, né, as que têm o interesse de estar participando desse encontro hoje, são, claro, obviamente, convidadas. Suzana, obrigado mais uma vez e, claro, fica esse espaço para você falar um pouquinho mais ainda sobre esse encontro e, claro, né, convidar as mulheres que têm o interesse de estarem lá. Então, nós temos um número de mulheres no nosso cadastro que são mais de 50 mulheres, aproximadamente 59 mulheres. E a gente gostaria de estar aumentando esse número de mulheres para fortalecer o nosso grupo. Até um pedido delas, das que estão participando, que a gente reforce esse convite, que a gente faça um convite mais caloroso para que vocês participem junto com a gente, para a gente ficar mais forte, mais unidas no nosso grupo. Então, as mulheres que não puderam participar do primeiro encontro, ou que não puderam participar no segundo encontro, não deixem de vir hoje. Tirem um tempinho para vocês, venham lá, vai ser um encontro bem agradável. Estamos lá esperando vocês para passar informações e programar os demais encontros junto com vocês. Tá certo, Suzana, obrigado mais uma vez. Estendo também o espaço a Cíntia também para refazer este convite. Cíntia, obrigado. Sempre que necessário, os microfones à disposição estarão. Obrigada, Jefferson, mais uma vez, né, por disponibilizar esse espaço aqui para a gente trazer essas informações para a comunidade taioense. Então, reforçando o convite, hoje, quinta-feira, às 19 horas, lá na Secretaria de Saúde, né, estaremos nos reunindo com essas mulheres e, como a Suzana falou, se você não participou do primeiro, do segundo encontro, enfim, não importa, não tem importância, tá? Desde que você queira lá participar,
estaremos recebendo lá de braços abertos, né, para estar lá junto com a gente, aprendendo um pouco mais, sabendo um pouco mais a respeito, né, de todo o tratamento aí do que envolve o câncer de mama e colo de útero. Então estão todas as mulheres convidadas. Obrigada.